Agora vamos aos trechos do relatório sobre as ofensivas bolsonaristas contra as urnas eletrônicas. Esse trecho é muito importante. Parece que a gente está falando sobre o governo passado, a gente fala todo dia aqui sobre o atual governo, mas é que estratégias de manipulação de massa, principalmente quando você tem a evidência da articulação da manipulação, elas precisam ser mostradas para a população, porque há vários segmentos da sociedade que acreditam nas narrativas que são fabricadas por agentes políticos de desinformação. E o nosso papel diário aqui é mostrar isso. É mostrar que aquilo são narrativas que estão sendo fabricadas, que tem fake news, tem falsidade, que aquilo não condiz com a realidade, que há um grupo que está articulando, etc. Às vezes a gente não tem todos os elementos na raiz, mas a gente consegue conferir. Agora, muita gente quer acreditar, a pessoa odeia um lado, ela quer acreditar numa mentira para ter uma justificativa. E a gente vê um monte de gente no âmbito social que até hoje acredita. E a gente vai mostrar aqui como é que eles faziam para essas pessoas acreditarem nessas narrativas. O tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro, admitiu que estava produzindo conteúdo falso sobre a lisura do sistema eleitoral. Em uma das conversas de 7 de novembro de 2022, o tenente-coronel do Exército Marcos Paulo Cavalieri afirma para Mauro Cid que hackers tinham encontrado motivos para questionar as urnas eletrônicas. O Cavalieri encaminhou as seguintes mensagens a Cid. A gente pode acompanhar já com o print, produção? Será que não dá para dividir, né? Fica a letrinha muito pequenininha, a gente tinha que ter dois prints aí, um com a primeira parte e outro com a segunda. Agora vai ficar um pouquinho complicado, mas olha só. Ele diz lá, isso é o que 2 hackers do interior de São Paulo descobriram e colocaram na internet antes do segundo turno. Então, é isso que o Cavalieri está dizendo. Aí na segunda mensagem ele fala, muito boa essa análise desses caras. Já recebeu isso? Ele pergunta para o Mauro Cid. E aí o que o Mauro Cid diz? Na mensagem ali, tá aí ó, a mensagem em close, que ele fala na primeira ali, ó, eles consideram que a fraude se embasa principalmente sobre procedimentos e dá ali uma suposta explicação técnica e fala o saldo da fraude, por exemplo, Nordeste teve mais de 2 milhões de votos após as 6 horas da tarde. Começa a problematizar essas coisas como se tudo fosse consequência de uma manipulação das urnas eletrônicas. Aí elogia a análise dos caras, que é muito boa, fala fizeram uma abordagem diferente do argentino e que complementa a auditoria. A metodologia da fraude que eles comentam de certa forma explica por que no primeiro turno os votos do Nordeste demoraram para serem computados. Eles acham que o fato de o Nordeste ficar por último é porque há uma grande fraude, sendo que isso em geral acontece nas eleições presidenciais. Depois a gente pode trazer inclusive as explicações. Aí pergunta, já recebeu isso? O que o Mauro Cid responde? Nosso pessoal que fez. Rindo. O Mauro Cid confessa. Quer dizer, o sujeito está lá dizendo, olha só, já recebeu isso aí, 2 hackers descobriram a parada aqui, publicaram na internet e tal. Aí o Mauro Cid, nosso pessoal que fez. Vocês estão entendendo como é que se planta na internet, parecendo algo espontâneo, descoberto e revelado por especialistas, uma narrativa falsa de interesse do grupo político, na época do governo. Aí o cara dá uma piscadinha, o Cavalieri, e o Mauro Cid continua. Isso foi a base do Argelino. Deve ter tido ali um problema de corretor, né? Esse pessoal também, para escrever, comete um monte de erro, e se referia, evidentemente, ao argentino, que é a live do argentino, do Fernando Serimedo, que foi explorada pelos bolsonaristas. Como alegações verídicas sobre a fraude nas urnas eletrônicas. Enfim, e aí eles continuam a conversa ali sobre outros áudios. Mas essa mensagem do Teixeira, ela mostra como o bolsonarismo manipula o debate público com plantação de narrativa na internet. Continua fazendo isso, tem menos poder, menos gente lotada em gabinetes, recebendo dinheiro público para fazer, mas tá cheio de propagandista que ainda tá doido para ter uma boquinha de novo.
Bom, Felipe, acho que a primeira observação é como os corretores ainda estão muito aquém do que deveriam, né? Porque a gente lê essas mensagens tão cheias de erro, enorme. Acabamos de ver um porquê junto era para estar separado e ainda pega e troca argentino por argelino. Então, primeira observação. A outra que eu acho que rolou muito aí, essa coisa do viés de confirmação, né? Porque eles criaram essas teses aí amalucadas e claro que também produziram esses áudios. Os dois hackers falam ali, não, porque olha, a gente recebeu aqui a visita do pessoal da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, eles vieram aqui, ficaram 2, 3 dias, mas esses caras não sabem nada, eles só passaram em concurso, a gente sabe muito mais do que eles. E olha, e aí inventa um monte de história, falam lá do algoritmo, dos votos do Nordeste que entraram depois das 6 da noite, o algoritmo que não registrou votos no 13. É uma explicação super complexa, que só alguém muito que entendido do assunto poderia entender. Não era o caso de nenhum dos ratos aí, desses tenentes-coronéis e coronéis do Exército. Obviamente eles não têm esse conhecimento e nem sequer esse argentino, Fernando Cerimedo, tem, né? O cara fez lá uma live falando dessas coisas todas, mas ele também não é um especialista em urna eletrônica, não é um cara PhD que entende dessas coisas de matemática, estatística, é um cientista político, é um marqueteiro. Mas essa turma toda caiu nesse material, eu não sei quem produziu isso daí, mas é uma coisa meio sem pé nem cabeça, e a galera entrou no jogo assim facinho, né? O viés de confirmação, eles queriam qualquer coisa ali que colocasse em xeque a lisura do sistema eleitoral, a eficiência das urnas eletrônicas, eles pegaram isso daí e saíram espalhando para todo mundo.